Então nós vamos falar sobre o Ultraformer, como funciona o Ultraformer. Como é que funciona um aparelho de ultrassom microfocado? Por aparelhos de ultrassom microfocado, talvez você já conheça outros nomes, como Doblô, Accutite Ultra, Ultera, que é o pai de todos os aparelhos de ultrassom microfocado, mas a marca que se consagrou no Brasil como a queridinha das clínicas de dermatologia, cirurgia plástica, realmente é um aparelho coreano chamado Ultraformer. Ele é melhor do que os outros? Não necessariamente. O resultado do tratamento com aparelho de ultrassom microfocado depende exclusivamente do aplicador. A máquina sendo boa, tendo um bom foco, utilizando cartuchos na profundidade correta, o resultado depende do aplicador. Há uma sequência de disparos, uma profundidade que é a profundidade ideal para cada rosto. Se você tem um rosto mais cheinho, mais gordinho e gostaria de ter um aspecto bichectomia-like, como se você tivesse feito uma bichectomia e ele é mais gordinho, a gente pega ponteiras que são mais profundas. Por exemplo, eu tenho uma ponteira de 6 milímetros, veja só, ultrassom microfocado 6 milímetros. Ela vai atravessar a sua epiderme, a derme, o subcutâneo, e na profundidade ela vai coagular essa gordura e vou murchar um pouco o seu rosto. Se eu pegar uma ponteira de 4,5 milímetros e dar bastante disparo no rosto cheinho com flacidez, eu também vou pegar próximo dessa gordura e dos músculos que dão suporte para o rosto, chamado sistema músculo-aponeurótico superficial, SMAS, que é a pequena, a fina, a delicada camada de músculo que o cirurgião plástico descola nessa região, procura e dá os seus pontinhos para puxar o rosto todo para trás. A gente acredita que a função do aparelho de ultrassom microfocado é conferir para você um resultado que é aproximadamente 1/3 do resultado que você teria com um mini lifting ou com um lifting facial. Então, se você tem indicação cirúrgica e você morre de medo de fazer a cirurgia e você tem um grau de flacidez, uma perda de suporte que ela é leve a moderada, você pode pensar em duas opções para ajudar a suportar novamente o seu rosto e colocar as estruturas no devido lugar. Uma se chama MD Codes, ou preenchimento facial, ou harmonização facial, com alguém que sabe fazer e associar com ultrassom microfocado e dar bastante disparo. O resultado depende então da quantidade de disparos, da habilidade da pessoa que está fazendo, porque tem gente que faz ultrassom microfocado e não vê resposta. Ah, eu paguei R$300, eu comprei no Groupon, na época do Groupon, por R$700 a aplicação de Ultraformer. Não dá para fazer. Cada vez que aperto o botão aqui, cada vez que eu insiro um cartucho aqui dentro, aperto esse botão e dou um disparo, esse disparo tem um custo para o médico. Então o médico não pode ser pão duro, ele tem que gastar um monte de disparo. Se você compra por R$500, você está comprando 50 disparos, 100 disparos, 200 disparos, eu não sei. Não funciona. Você precisa dar uma quantidade considerável para que tenha a resposta. E quanto que o seu rosto precisa? Depende da avaliação de quem está fazendo. Ah, mas eu quero dar 2.000 disparos. Não adianta, vai fazer mal. Pode queimar a sua pele, pode consumir sua pele, pode ficar com o rosto murcho. Antes de você fazer ultrassom microfocado, antes de você procurar Ultraformer, entenda que nem todo mundo tem indicação. Tem pessoas que não vão ter resposta. E 10% das pessoas que fazem o tratamento com ultrassom microfocado não vem resposta. Então você vai pagar de 3 a 4 a 6 mil reais. E pode ser, eu acho que em torno de 7 a 12%, mais ou menos 10% das pessoas que fazem o tratamento gastam dinheiro e não tem resposta. Não tem resposta porque a pessoa que fez não sabia fazer, usou pouco disparo ou, na maioria das vezes, numa boa clínica, é porque você simplesmente é um não respondedor. Então pode acontecer de você fazer esse tratamento e não ver resposta. Isso é diferente da aplicação de toxina botulínica. Quem faz Botox, por exemplo, percebe que tem um índice de satisfação acima de 95%, 98%. Menos de 0,5% das pessoas fazem e não tem resposta com a aplicação de toxina botulínica. Às vezes pode acontecer de você fazer e não ter resposta com Botox, porque o lote não veio bom, não estava bem refrigerado, alguma coisa aconteceu no momento da aplicação e você não teve uma boa resposta. Mas não é habitual. São raríssimas as pessoas que têm anticorpo e resistência à toxina botulínica. Com o bioestimulador, que você já ouviu falar do Sculptra ou do Radiesse, e dos aparelhos de ultrassom microfocado, o problema é maior. Quase 10% das pessoas gastam e não vem resposta. No entanto, 90% gosta. Então, como funciona o Ultraformer? Ele funciona coagulando, focando um raio, uma energia de ultrassom em uma camada específica, na profundidade que o cartucho que a gente colocou vai alcançar, na energia que nós vamos programar aqui no visor e na quantidade de disparos que eu vou fazer nesse mesmo lugar. E a repetição desse tratamento numa mesma sessão
causa uma coagulação, uma retração, uma melhora das estruturas que estão sendo tratadas. O nosso objetivo com aparelho de ultrassom microfocado sempre é tratar flacidez, perda de suporte, escorregamento do rosto, flacidez de pescoço e papada. Como eu trato flacidez e gordura, essa região eu posso tratar pessoas magrinhas que já têm perda de suporte, ou eu posso tratar pessoas mais gordinhas que têm gordura e eu quero compactar essa gordura. E como é que eu vou tratar um ou outro? Utilizando cartuchos diferentes. Como você viu, tem um cartucho que vai 6 mm, tem um cartucho que vai a 4,5 mm, então eu procuro onde está essa gordura, aperto e dou o disparo. Entendendo isso, você já pode começar a pensar e ver se você tem um rosto que se adequa ao tratamento de ultrassom microfocado. Na dúvida, não vá em qualquer lugar, procura um bom centro de medicina, com pessoas que têm experiência para fazer isso, porque sempre há o risco com todos os tratamentos. Com toxina botulínica tem risco da sua sobrancelha cair, por exemplo, e seu olho fechar. Eu tenho riscos com a injeção de preenchedores de obstrução vascular, de necrose, de alterações faciais. Tenho riscos com o aparelho de ultrassom microfocado de pegar trajetos nervosos e você sem querer ficar com um desvio da boca, porque eu peguei, por exemplo, algum nervinho que passa nessa região próximo ao ângulo da mandíbula e deu o que nós chamamos de desvio de rima. Mesmo fazendo direitinho, sempre tem uma chance pequena de você ter uma variação anatômica e o seu nervinho que é responsável pela motricidade facial, está num lugar diferente. Ou o meu calor do disparo pegar um ponto um pouco mais profundo. E aí, nesse caso, você ter uma temporária paralisia ou perda na força de alguns músculos da face. Esse é um risco que você precisa saber antes de fazer. No ultrassom microfocado tem risco de superficializar o disparo, sem querer, na hora que está encostado no seu rosto. Tem um gel de ultrassom que a gente utiliza antes de aplicar. A gente passa um gelzinho, encosta esse aparelho e dá o disparo. Isso é dolorido. Não é gostoso? A gente dá um comprimido para você tomar antes de fazer. A gente passa creme anestésico. Não venha se você está no período perto da menstruação ou no período menstrual, porque você está mais sensível, né? Se você é homem não precisa se preocupar com esse assunto, mas a gente encosta isso e dá o disparo. Se você puxa o rosto, na hora que está correndo esse carrinho, ele pode superficializar um disparo e queimar, formar um pequeno machucado, uma úlcera ou uma ferida na superfície da sua pele, fazendo direito. Raramente pode acontecer também do carrinho do ultrassom microfocado não correr. Eu vi isso uma ou outra vez na vida, são relatos de pessoas que mandaram fotos. E aí ele dá vários disparos no mesmo ponto, forma uma ferida grande, uma úlcera no rosto. Isso é raríssimo. Então lembra, quando você vai fazer procedimento, que todo procedimento tem risco. Atravessar a rua tem risco, fazer toxina botulínica tem risco, preenchimento tem risco, ultrassom microfocado tem risco, fazer limpeza de pele tem risco de você pegar uma infecção. Então procure sempre pessoas que têm experiência, não vá em qualquer lugar e não busque somente o preço. Eu sei que o preço para algumas pessoas é muito importante, mas é o seu rosto e você só tem ele. We dancing,